Eu não nasci para ser empreendedor, não manjo nada de negócio. Abrir e manter uma empresa no Brasil é impossível, só maluco faz isso. Eu tenho medo de abrir um negócio e perder todo o meu dinheiro. Tenho que ter medo dessa letra horrível. Pula essa. Pior que ter chefe é ter funcionários. Se eu pedir demissão para abrir um negócio, meu pai me mata. Muitas pessoas ficam assim como um papagaio de pirata, repetindo o que outras dizem sobre ter negócios e acabam realmente desperdiçando uma grande oportunidade de criar um trabalho com propósito e até uma vida fantástica para eles mesmos e suas famílias. É por isso que nessa mensagem eu vou contar para você a história de 5 empreendedores brasileiros que começaram do absoluto zero, alguns até do negativo, e construíram uma vida fantástica e verdadeiros impérios. E se você é uma pessoa que lá no fundo quer abrir um negócio e empreender, fique até o final que eu vou te mostrar como você consegue fazer isso em apenas 7 dias. Olá, eu sou o André Cassiano da Realização Empreendedora, uma plataforma para você criar e crescer os seus negócios. E era uma vez um garotinho que vendia capinhas de títulos eleitores no centro do Rio de Janeiro. Esse cara era Silvio Santos. Na verdade, ele começou antes disso vendendo algumas coisinhas no recreio, como ele disse em uma entrevista, e depois, aos 8 anos, por aí, ele estava nas ruas do Rio de Janeiro vendendo capinhas de título eleitor, na década de 30, isso. Depois ele percebeu que as viagens de balsa entre Rio e Niterói eram muito monótonas, muito chatas, e ele quis instalar umas caixinhas de som nessas balsas e ficar narrando como se fosse um programa de rádio. E nesses programas, narrando e animando essas viagens do pessoal, ele conseguiu uns patrocinadores, conseguiu uns parceiros e vendia produtos, e um deles, uma cervejaria, e em pouco tempo ele se tornou um dos maiores vendedores de cerveja do Rio de Janeiro. Pouquíssimo tempo depois, ele foi descoberto pelas rádios, fez teste, passou uma rádio. Logo em seguida, ele foi produzir um programa independente dele e revendia esse programa para um canal de televisão. E em seguida, foi que ele viu as oportunidades de criar o seu próprio canal de televisão, e daí para frente você conhece a história que deu origem a muitas empresas que hoje faz parte do grupo Silvio Santos. Ele começou do zero, nada, sem investir pesado, sem fazer um plano de negócios. Ele sabia das competências, ou não conscientemente, mas ele sabia o que ele era bom e foi seguindo um fluxo até criar todo esse império que ele tem hoje. Nosso segundo personagem é Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica. Ele nasceu e cresceu em uma fazenda, em sua infância. A família dele, pelo menos os pais dele, já eram artistas, então ele teve contato com a arte de diversas formas desde muito cedo. Mas principalmente ele se desenvolveu no desenho. Ele sabia que ele queria trabalhar com isso, mas não foi assim logo de cara que ele conseguiu. Ele se formou em jornalismo, foi trabalhar como jornalista policial na Folha da Manhã, em São Paulo. Só que, em vez de tirar fotos dos casos, ele ilustrava os casos que ele escrevia para o jornal. Aos poucos, o pessoal foi reconhecendo esse talento, até que cederam espaço para ele e publicaram a primeira tirinha do Bidu, que foi o primeiro personagem que ele criou da Turma da Mônica, e depois vieram os outros personagens. Logo em seguida, ele começou a criar outras tirinhas para outros jornais, e assim foi por diversos anos, se eu me lembro bem, por 12 anos, até que ele conseguiu criar a revista da Mônica. Não foi logo de cara, então ele passou por um processo, ele pegou as habilidades dele e foi construindo em cima disso com os dons e com o que ele tinha na época. Ele não pegou empréstimos, ele não fez parcerias, ele criou o negócio dele do absoluto zero. O terceiro personagem é Eloy Dávila. Ele não é muito famoso, mas ele fundou a Flytour, que é uma emissora de bilhetes aéreos que emitem bilhetes aéreos para as agências de turismo. Mas ele não começou
essa empresa gigantesca assim, do nada. Ele era um garoto de rua, ele nasceu no Rio Grande do Sul, uma família muito simples, com problemas com os pais e os parentes. Logo ele foi morar na rua com o pai. Ele veio e voltou de São Paulo de carona, quando ele tinha entre 4 e 8 anos de idade. E já nessa época ele já vendia algumas coisas na rua, desde revender alface, de ser flanelinha, de vender jornal. Então desde cedo ele foi se virando, aprendendo a sobreviver na rua. Até que ele foi para o Rio de Janeiro, foi trabalhar numa agência famosa, Stella Barros, entrou nesse mundo, conhecimento desse mundo de turismo, até que logo depois ele foi trabalhar para uma empresa uma companhia aérea do Paraguai, a LAP, e logo em seguida ele foi mandado embora da companhia aérea e ele resolveu retornar à companhia e pedindo para ele ser um representante da marca da empresa aqui no Brasil. E também, paralelo a isso, contatou uma rede de hotéis estrangeira para representar os hotéis aqui no Brasil. Então, em casa, ele montou uma micro agência de turismo. E foi, aos poucos, vendendo passagens aéreas com que ele conhecia, atrelado a pacotes dessa cadeia de hotéis, foi se dando bem, foi agregando outras companhias ao portfólio, até que, anos depois, surgiu a Flytour, e hoje é uma das maiores empresas emissoras de bilhetes aéreos do Brasil e talvez de muitos países da América do Sul. A quarta figura é Geraldo Rufino. Esse cara também começou assim, teve uma infância muito difícil, catando lixo, e no lixão ele descobriu que ele podia revender latinhas para se sustentar. Depois do lixão que ele trabalhava, fecharam, rasparam tudo e foram construir alguma coisa lá. Ele diz que ele quebrou nessa fase, ainda era criança. Depois ele foi fazer uniformes para um time de futebol local, conseguiu uns parceiros e acabou esse negócio. Enfim, teve 4 pequenos micro negócios que ele quebrou, até que ele começou a revender peças de desmanches de caminhões. E de pouco em pouco ele criou a JR Diesel, que é uma das maiores empresas de autopeças de caminhões a partir de desmanches legais. Mas é absurdo, alguém que já quebrou algumas vezes, mas veio do zero, do nada, e ele foi aos pouquinhos galgando os degraus até chegar onde ele está hoje e alcançar uma vida absolutamente plena. Se você procurar os vídeos na internet, é uma pessoa feliz, alegre, contagiante, fantástica a história desse cara também. E para finalizar, nosso quinto personagem, Flávio Augusto da Silva. Esse já é um pouco mais famoso, quem circula pela internet. Ele começou na periferia do Rio, também teve uma infância simples, não era garoto de rua, mas foi de uma família classe média baixa, como ele diz. Logo depois do colegial, ele começou a trabalhar ali com 19 anos como vendedor de matrículas de uma escola de inglês, uma escolinha minúscula de inglês. Ele revendia matrículas, ele nem tinha um salário, era mais a comissão que ele recebia. Trabalhou acho que uns bons anos nesse cargo, até que ele pediu demissão e fez um investimento no cheque especial. Aí ele já se endividou um pouquinho, mas ele fez um movimento certeiro, um conhecimento que ele já tinha uma carteira de clientes, e abriu a sua própria escola, que é a WhatsApp. E aos poucos a WhatsApp foi de uma unidade para 2 e algumas unidades, e depois virou uma franquia internacional. Foi vendida para um grupo internacional por bilhões, ele virou um bilionário brasileiro. Depois ele teve a capacidade de recomprar a WhatsApp e comprou o time de futebol nos Estados Unidos. Ele é dono do Orlando City e tem uma empresa de investimentos, tem o site de conteúdo sobre empreendedorismo, geração de valor. Então também é um cara que surgiu do absoluto zero, foi com os conhecimentos próprios e sem grandes ferramentas, planos de negócios ou estratégias mirabolantes, foi galgando os degraus do empreendedorismo até criar essa vida fantástica que ele tem hoje e os negócios que ele tem. Essas histórias que a gente acabou de ver,
são fantásticas porque ilustram pessoas simples, pessoas que não nasceram empreendedoras. Eles também foram funcionários de outras empresas, de outras pessoas, trabalharam um pouquinho, se viraram do jeito que puderam, mas eles apostaram em si mesmos, eles foram fazendo o que eles sabiam fazer. Sem eles perceberem, eles tomaram 7 atitudes diferentes. Esses 7 atitudes, ou o que eu traduzi em 7 passos, é o que está condensado dentro do curso Futuro Empreendedor, aqui da Realização Empreendedora. Então, no curso Futuro Empreendedor, você que quer iniciar um negócio, um pequeno negócio, não é para criar um império, talvez um dia esse negócio consiga se tornar grande o suficiente, mas para começar pequeno, de uma forma segura, com o que você tem hoje, o tempo, dinheiro, os recursos, o conhecimento que você tem hoje, a gente vai aplicar esses 7 passos, um passo por dia, para você criar o seu negócio em uma semana. Não é a fórmula mágica dos negócios, mas é um método comprovado e que pode sim fazer você criar um pequeno negócio, entrar no mundo do empreendedorismo de uma forma segura, prática, sequencial, rodeado de outros empreendedores que também estão criando seus negócios e buscando uma vida melhor como você. Saiba mais sobre o curso. Se tiver alguma dúvida, entre em contato, eu respondo a todo mundo. Você consegue sim se transformar num futuro empreendedor. Vou ficando por aqui, até uma próxima mensagem. Forte abraço e sucesso!